Justiça aceita denúncia contra o ex-presidente Lula por obstrução à Operação Lava Jato. Ex-senador Delcídio do Amaral e mais 4 pessoas também são réus por tentar comprar silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Jovem de 19 anos é nova vítima do maníaco da seringa em São Paulo. Homem suspeito de ligação com um grupo extremista é preso na Grande São Paulo. Fadi já havia sido preso por tráfico internacional de drogas e armas em 2003 e era procurado pela polícia. Papa visita campo de extermínio de judeus na Polônia. A tecnologia na preparação dos nadadores para competições noturnas nos Jogos do Rio. O diretor Steven Spielberg fala sobre o retorno aos filmes infantis com Terra dos Gigantes. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Há mais de um mês, mulheres de São Paulo estão sendo atacadas pelo misterioso maníaco da seringa. Joseval, ontem, numa estação de metrô, uma jovem de 19 anos foi a última vítima. Exclusivo, o Ministério Público denunciou um assessor do prefeito do Rio por violência doméstica. A vítima falou pela primeira vez e foi para o SBT. Ela contou que tinha medo de prestar queixa contra o ex-marido, porque ele é subchefe do gabinete de Eduardo Paes. O advogado de Bernardo Fellows disse que o caso é sigiloso e que não vai comentar o assunto. Um libanês ligado ao grupo extremista Hezbollah foi preso na Grande São Paulo por falsidade ideológica. A Polícia Federal e a Polícia Civil de Goiás detiveram hoje em Morrinhos 5 ônibus foram incendiados em menos de 3 horas na região metropolitana de Natal. Veja a seguir, princípio de incêndio assusta australianos na Vila Olímpica. Estados Unidos tem primeiros casos de transmissão do Zika vírus dentro do país. A nova pesquisa Ibope para a Prefeitura de São Paulo. A preparação dos nadadores brasileiros para provas que vão invadir a madrugada. Não perca, é já já. Um princípio de incêndio assustou os atletas na Vila Olímpica agora à tarde. O prédio da Austrália precisou ser esvaziado. Um dos principais pontos da reforma da Previdência prometida pelo governo deve ser a idade mínima para aposentadoria, possivelmente aos 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Essa mudança segue uma tendência mundial, mas deve gerar polêmica por aqui, onde muita gente para de trabalhar antes. As contas públicas fecharam o primeiro semestre com o pior déficit desde 2001. O rombo gerado pelo governo federal, pelos estados e municípios, somou quase 24 bilhões de reais. Ainda assim, o governo deve propor um reajuste salarial de 37% para os delegados federais. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros 6 investigados pela Operação Lava Jato viraram réus. São todos acusados de tentar obstruir a justiça. A defesa de Delcídio do Amaral disse que a decisão da Justiça foi recebida com naturalidade. Os advogados de José Carlos e Maurício Bunlai informaram que só vão se manifestar depois de ter acesso aos documentos. A defesa do empresário André Esteves prometeu enfrentar a situação com a certeza da absolvição. O advogado Edson Ribeiro chamou as acusações de improcedentes. Já o advogado Diogo Ferreira disse que vai apresentar a defesa no momento adequado. O Ibope divulgou hoje a segunda pesquisa sobre a eleição municipal em São Paulo. E o líder nas pesquisas de intenção de voto à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Celso Russomano, participou hoje da sabatina promovida pelo SBT, pelo jornal Folha de São Paulo e pelo portal UOL. A sabatina na íntegra está disponível no site do SBT. Um dia depois de ser oficializada como candidata democrata às eleições americanas, Hillary Clinton já caiu na estrada para fazer campanha. Ilha Rocha.
A taxa de desemprego subiu para 11,3% no segundo trimestre, segundo o IBGE. Em julho, 11 milhões e 600 mil pessoas procuravam emprego no país. Olha aí, um aumento de quase 40% em um ano. Os Estados Unidos confirmaram os 4 primeiros casos de transmissão do Zika vírus dentro do país. Em instantes, Papa visita o maior campo de concentração nazista da Segunda Guerra. A adversária do Brasil na estreia do futebol, África do Sul, treina com o time da Polícia Militar. Neymar é confirmado como capitão do time olímpico. O filme que marca o retorno do diretor Steven Spielberg ao universo infantil. Não perca, é já já. No terceiro dia da Jornada Mundial da Juventude na Polônia, o Papa Francisco visitou o campo de concentração nazista de Auschwitz. Ele pediu perdão por tanta crueldade. Ana Ferreira. E voltamos a falar de Olimpíada. A seleção de futebol masculino da África do Sul, primeira adversária do Brasil, fez hoje um jogo-treino com um time de policiais militares de Brasília. Os atletas brasileiros que conquistarem medalha na Olimpíada vão receber R$35 mil. Esse prêmio será pago pelos patrocinadores do Comitê Olímpico do Brasil. E hoje, Neymar foi confirmado como capitão da seleção de futebol do Brasil. Pela primeira vez na história da Olimpíada, as finais da natação vão começar às 10 horas da noite. Para se adaptar a esse horário, os atletas brasileiros usam a tecnologia do banho de luz. Depois de 5 anos, o diretor Steven Spielberg volta ao universo dos filmes infantis. O cineasta se aventura na Terra dos Gigantes em uma história cheia de fantasia e efeitos especiais. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.